Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a tendência dos supermercados e lojas priorizando pessoas que talvez há anos atrás eram meio que discriminadas, né? Que são pessoas com muitos filhos, pessoas com graduação baixa, pessoas que não têm nem um ensino fundamental completo, pessoas que antigamente eram taxadas como pessoas com muita dificuldade para você arrumar um trabalho. Hoje essas pessoas são, em muitos casos, uma prioridade por causa dessa tendência da geração Z negar o subemprego, né? Só aqueles empregos que ganham mal, que ganham salários baixos, com condições de empregos bem ruim. É lógico que aqui eu não estou generalizando e também não estou falando que vagas boas para cargos bons de gestão, de gestores, tem essa pegada. Não, ao contrário, essas vagas ainda continuam com muitas exigências de graduação e experiência, mas para vagas básicas, para ganhar aí abaixo de R$ 2.200, essa tendência da graduação mais baixa acaba sendo até mais benéfica do que maléfica na hora de candidatar, né, selecionar um candidato para uma determinada vaga. Até peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ajudar o nosso trabalho de alguma forma. Aqui na descrição tem algumas formas para vocês ajudarem o nosso trabalho, né? Então as empresas elas estão sim recorrendo a pessoas com graduação baixa, pessoas com muitos filhos, pessoas com uma idade acima dos 50 anos, que para muitos eram pessoas ali meia deixadas de lado, né? Por causa que você tinha, digamos, uma limitação, talvez ter muitos filhos era taxado como que não tem disponibilidade de horário, pessoas que não poderiam talvez se dar o luxo de poder ter essa disposição de horário, porque tinham filhos, tinham responsabilidades, uma série de fatores, né, para não candidatar, não selecionar um candidato desse. Hoje é o contrário. Hoje, porque essas pessoas estão sendo selecionadas em caso primordial? Porque a geração Z, que são os jovens do momento, né, são jovens com uma tendência completamente diferente dos jovens dos anos 70, 80, 90. São jovens que negam o subemprego, jovens que não têm uma responsabilidade tão grande que nem os jovens de antigamente, né, jovens que ali trabalhavam, digamos, por uma necessidade. Antigamente os jovens trabalhavam por uma necessidade, faziam filhos e constituíam família muito cedo, e hoje essa geração de hoje, ela já, você pegar e tem muito jovem de 20, 22 anos que mal tem relacionamentos, né? Mal tem amigos. Então é uma geração que terá pouquíssimos filhos, é uma geração que pretende aí levar muito mais à frente uma vida muito mais minimalista, uma vida muito mais tranquila, aonde que você não precisa ter pressa para poder conquistar as coisas, preserva muito mais o tempo livre, o momento para poder fazer o que gosta. Os hobbies da geração Z são coisas praticamente inegociáveis, né? A geração Z, ela não vende o seu momento por tão pouco, coisa que a geração anterior se sujeitava a fazer, porque era uma geração onde que era lidada de uma maneira diferente de hoje, uma geração que era praticamente induzida e obrigada praticamente a arrumar um trabalho cedo. Era uma geração que não tinha muitas alternativas. Hoje nós temos aí a tecnologia para você poder ganhar dinheiro. Você hoje tem aí, pode ganhar dinheiro pela internet, você tem um leque de opções, né, para você tentar ganhar um dinheiro mensal. E a geração de antigamente não tinha outra alternativa a não ser trabalhar numa lojinha, numa vendinha, trabalhar na roça. Então eram as únicas alternativas das gerações anteriores, e é por isso que as empresas elas estão dispostas sim a contratar pessoas com uma escolaridade mais baixa, porque são pessoas que não têm o sarrafo tão alto, pessoas que não têm aquela exigência, né? Antigamente, se você tivesse uma exigência para ser contratado, você tinha que agradecer a Deus se houvesse uma vaga de emprego à disposição. Hoje não. Hoje é ao contrário. Hoje é o recrutado que está sendo mais exigente do que o recrutador. Tudo bem que ainda existem
muitas coisas, vamos falar a verdade, desnecessárias numa entrevista de emprego. Ainda existem perguntas completamente desnecessárias, perguntas muito tolas, né? O que você pretende daqui a tantos anos? Essas coisas aí são coisas que acabam levando a geração Z a negar tipo de trabalho, salário baixo, né? Eles não estão sujeitos a passar por tanta burocracia, tanta demora para ser contratado, quando a vaga de emprego é uma vaga ruim, é uma vaga que ganha mal. Então é aonde que essas pessoas talvez mais pessoas que estão numa situação mais vulnerável, né, com muitos filhos, passando uma dificuldade, pessoas que às vezes não recebem Bolsa Família, pessoas que estão numa situação muito difícil, acabam sendo selecionadas, porque essas pessoas, consequentemente, elas terão muito mais zelo pelo trabalho, muito mais paciência para permanecer no trabalho, e essas pessoas não vão pedir demissão com tanta facilidade, ao contrário da geração Z, que é uma geração completamente imediatista. Arruma um emprego hoje, se o emprego não tá bom, pede para sair, né, pede demissão, vai lá, faz uma cartinha, ou até no período de experiência vai lá, qualquer momento pede a demissão, não precisa cumprir aviso mesmo, né? O contrato de experiência você pode sair a qualquer momento, ou nos 45 dias, ou dos 45 aos 90 dias, é só pagar a multa lá rescisória, né, dos 50% dos meses remanescentes, e tá tudo certo. Então não tem uma ligação, né? A geração Z, ela trata o trabalho como um número, né? Coisa que o empregador faz com o empregado. Então, numa empresa, você é somente um número, e o funcionário, né, da geração Z, ele trata a empresa como se fosse também um mal necessário, né? Digamos assim, não tem sentimento, não tem nenhum tipo de apego a trabalho. É só mais um emprego e acabou. Se tiver que sair, você sai, você pede demissão e tá tudo certo. Coisa que a geração anterior tinha muito mais apego, né? Acreditava no plano de carreira, coisa que a geração Z muito... Aqui eu tô dando uma opinião, tá, gente? Pode ser que muitas pessoas da própria geração Z discorde do que eu esteja falando, ache que eu esteja falando coisas que não são verdade, você não tá certo, você tá equivocado, não é bem assim que funciona, nós temos muito apreço ao nosso trabalho, tudo certo. Mas uma grande maioria, até conforme aí os meus inscritos aqui, pessoas que comentam aqui no canal, reclamam bastante, né, se queixam bastante dos empregos que existem hoje em dia no Brasil, aí pelo menos, porque são empregos com salários muito baixos e com uma exigência muito alta, e os jovens, eles não estão mais dispostos a aguentar esse tipo de situação. Então essas vagas de emprego ruins acabam sobrando para essa galera sem escolaridade, com muitos filhos, com uma situação mais complicada e vulnerável, e as empresas meio que se aproveitam disso e acabam contratando essas pessoas, porque sabem que essas pessoas, elas vão pensar muito mais vezes antes de pedir uma demissão de uma empresa. Então é algo que vai crescer bastante com o tempo. Isso é muito bom, porque nós vamos ver muitas pessoas com situações muito difíceis conseguindo arrumar um trabalho, arrumar um ganha-pão e passar por uma situação um pouco melhor aí de vida. Beleza, galera? Então mais um vídeo aí para hoje. Peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos, e se quiser ajudar o nosso trabalho, aqui na descrição tem as formas para ajudar o nosso canal. Manda um pix aí pra gente, qualquer valor, para dar uma força pro nosso trabalho, beleza? Até a próxima e valeu!